Queridos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Nós vamos ficar no Evangelho de Lucas nessas ministrações desta noite. Famílias enfrentando lutas espirituais. Lucas capítulo 11. Os irmãos estão ouvindo daqui? Os que estão lá fora? Ok. Mais ou menos. Então, aumenta só um pouquinho na frente. Os irmãos lá. Vocês estão ouvindo agora melhor? Melhorou? Aí, ótimo, não mexe mais. Ok, Lucas capítulo 11, versículos 14 ao versículo de número 26. Versículo 14 a 26. Quem abriu, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, casais, famílias que estão aqui hoje, eu não tenho dúvida que vocês já ouviram, já foram ministrados em vários encontros de família ou de casais. E certamente vocês já ouviram muitas exposições onde comunicação, onde relacionamento, onde finanças, onde como conviver a vida cristã como casal. Ou seja, certamente todos aqui já ouviram muito sobre estes aspectos que são fundamentais para a nossa caminhada cristã. Porque é fundamental que a gente potencialize esses temas que são caros para nós. E eu creio que todos nós, em alguma medida, precisamos ouvir isso. Mas eu creio, irmãos e irmãs, que existe um campo, que existe uma área da nossa vida, como casal, como família, em que ou nós iremos passar, ou estamos passando, que é lutas, ou que são lutas espirituais.
esse aspecto muitas vezes passa despercebido de nós. Quando nós estamos travando uma batalha, uma luta no nosso relacionamento, seja ele familiar no geral, seja ele familiar na perspectiva conjugal. E me parece que quando nós estamos travando as trincheiras dessas lutas, a gente age mais na carne. Eu acredito que é mais jabá que a gente exerce nesse momento. É a gente tentando prevalecer a nossa própria força, a nossa capacidade de persuasão, não é? De quem está certo, de quem está errado, ou o que nós fizemos, e porque nós estamos vivendo uma crise, por exemplo. E a gente busca, em todos os aspectos da nossa caminhada, encontrar o porquê que nós estamos enfrentando tais lutas. E me parece que nós, que amamos o Senhor, que reconhecemos Deus na nossa vida, nós não consideramos que nós estamos travando uma luta espiritual. Que nós não consideramos que nós estamos num campo de batalha espiritual. E entenda, quando eu falo batalha espiritual, eu estou falando de lutas espirituais. E eu acredito que há alguns aspectos que nos levam, muitas vezes, a gente não considerar isso. Primeiro que o problema que a gente muitas vezes está envolvido, involucrado, totalmente comprometido com ele, a gente acha que a gente entrou por nós mesmos e a gente tem que resolver de alguma maneira o problema. A segunda questão é que muitas vezes nós não acreditamos que essa luta que nós estamos travando, esse problema de ordem financeiro, esse problema de ordem de infidelidade, esse problema de ordem familiar, esse problema relacional, esse problema de estarmos dissociados e totalmente separados da maneira como nós pensamos enquanto casal, porque um pode pensar o outro, e a gente diz, não é algo espiritual, isto aí é desculpas que nós estamos lançando para esse campo espiritual, para esse mundo espiritual, para essa luta espiritual, e nós não consideramos isso como sendo uma batalha espiritual, um enfrentamento espiritual. O terceiro aspecto que eu acredito, que muitas vezes a gente não considera, que o que nós estamos travando é uma questão de luta espiritual, é porque a gente acha que por sermos do Senhor Jesus, a gente colocou uma folha de arruda na orelha e disse, comigo ninguém pode. E eu acredito que esse aspecto tem a ver com o subestimar do inimigo. A gente tem uma dificuldade. A gente não quer superestimar o inimigo, e é verdade isso, nós não precisamos superestimar o inimigo e colocá-lo como protagonista de todos os problemas da nossa vida. Mas nós não podemos subestimá-lo, de que o que nós estamos travando, e onde nós estamos inseridos, e eu estou falando para aqueles que talvez não estejam vivendo agora, mas poderá acontecer, ou aqueles que já estão vivendo isso, não é? Acha que o inimigo não tem poder destrutivo também. Isto posto a título e a guisa de introdução do que nós queremos compartilhar com vocês, eu quero pensar com vocês como se desenha, como é o cenário, como que esse cenário se apresenta nesse texto que nós lemos para falar sobre família. Quando a gente lê Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14, parece que não há algo que antecede, e que eu chamo de intencionalidade de Jesus. O que Jesus está falando antes do versículo 14 de Lucas 11? Jesus está falando sobre oração, não é verdade? Se você ler do versículo 1 até o versículo 13, do capítulo 11, você vai perceber claramente que Jesus está falando sobre oração. Como devemos orar? Porque foi essa pergunta que os discípulos fizeram para ele. Senhor,
nós não sabemos orar. Como nós devemos orar? Então Jesus apresenta o projeto divino de oração, que é exatamente o Pai Nosso. Mas não só Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O texto é claro a respeito disso, não é? Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o poder, a glória, o reino, para todos sempre. Amém. Mas é interessante que Jesus continua falando sobre oração. E aí você observa, por favor, no versículo de número 9, ele diz assim: por isso vos digo, pedi e o quê? Dá-se-vos-á, buscai e batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, o que busca, e a quem bate, abri-se-lhes-á. Jesus aqui está sendo intencional para falar sobre oração. O que ele está dizendo aqui é que se existe algo que o cristão precisa desenvolver na vida dele, é uma vida de oração, é uma vida de verticalidade, é uma vida de contemplação. A gente vive num mundo tão complicado que a gente perdeu a capacidade de contemplar. É tanto barulho, são tantas vozes, são tantos pensamentos, são tantas retóricas, são tantas falas, são tantos argumentos, que a gente fica com os ouvidos completamente confuso e disfuncional do ponto de vista emocional e espiritual. E a gente perdeu essa capacidade do silêncio, a capacidade de orar e ouvir Deus falar conosco. Jesus aqui está dizendo como se deve orar e a potência da oração, o crer na oração. E quando ele faz isso, ele então entra no versículo 14, que parece que é algo assim. Como assim? Por que o versículo 14 começa uma narrativa totalmente ao contrário? O versículo 14 tem tudo a ver com o que Jesus está realizando na vida dos seus discípulos, falando sobre oração, falando que cada um de nós estamos no campo de batalha, e que nós precisamos interceder, orar intensamente, com fervor, crendo de que através da oração o Senhor vai desvendar os nossos olhos e a gente vai contemplar não somente esse mundo ordinário, mas um mundo extraordinário, não somente esse mundo natural da vida que acontece as coisas, mas no mundo sobrenatural. Somente a oração é capaz de tirar essa película dos nossos olhos e a gente começa a compreender as coisas pela ótica de Deus e pela visão de Deus e pela fé. E aí o texto começa aqui a ser apresentado, e eu quero fazer aqui 4 argumentações sobre esse texto para falar sobre família, sobre famílias, casais que enfrentam lutas espirituais. Primeiro, é a elucidação do cenário sobre as forças espirituais desse texto. O segundo que eu quero compartilhar com vocês é a acusação que os religiosos fazem em relação a Jesus. O terceiro são os argumentos que Jesus apresenta. E o quarto é a ilustração que Jesus faz para falar da nossa luta dentro da nossa casa, tá certo? E a aplicação para isso. Então esses 4 aspectos nós iremos considerar nesse texto para falar sobre família. O texto começa dizendo assim sobre o que eu chamo de elucidação. Ou seja, vamos clarear o texto. Versículo 14 diz assim: de outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Jesus então se depara com um homem que sofria de mudez. Essa mudez, essa ausência de fala, era provocado por uma ação demoníaca. Irmãos, eu creio
que existem anomalias físicas e mentais que são, de fato, e nós acreditamos, e é perceptível isso, que são realmente anomalias físicas e mentais provocadas por aspectos orgânicos da nossa vida. A gente crê nisso, não é? Todos nós aqui passamos por isso. Todo mundo aqui passamos por enfermidades. Nós somos susceptíveis organicamente a isso. Um texto que a gente pode considerar isso é o texto da mulher hemorrágica. Aqui mesmo em Lucas, a partir do capítulo 8, nós encontramos a mulher hemorrágica. Aquela mulher sofria 12 anos de uma hemorragia, um fluxo de sangue. Já tinha ido nos médicos, já tinha feito tudo que podia fazer, envidou todo o seu dinheiro, fez tudo que tinha condições enquanto posse, enquanto pessoa, para que aquele fluxo fosse completamente curado, e ela não conseguiu. Jesus estava passando, uma grande multidão estava com Jesus e os discípulos, e no meio daquela multidão, diz a Bíblia que alguém tocou em Jesus, e Jesus disse: alguém me tocou, e os discípulos disseram: Senhor, todo mundo está te tocando aqui, todo mundo está te apertando, e o Senhor disse que alguém te tocou, e Jesus disse: sim, alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Fluxo, sabe o quê? Virtude, poder. Aquela mulher, diz o texto bíblico, que ao tocar Jesus, ela foi imediatamente curada, mas aquela enfermidade era orgânica. Mas existem anomalias físicas e mentais, à luz da Bíblia, que nos parece ser provocado por agentes do mal. Esse texto aqui está falando de um desses. Alguém que era mudo, não falava, porque havia um engendramento espiritual, uma força que possuiu aquele homem, e esse homem então não falava. Quando o Senhor Jesus repreende aquele demônio daquele homem, a Bíblia diz que imediatamente ele começou a falar. Se você ver e ler Mateus capítulo 17, você vai encontrar essa cena, como também em Lucas. A cena do Monte da Transfiguração. Vocês conhecem a cena? Jesus está com os 3 discípulos. Vem uma nuvem de glória. Jesus reluz. Apresenta-se ali a título de símbolo, a título de pedagogia. Elias e Moisés, simbolizando os profetas e a lei, e ali há um movimento extraordinário. Pedro diz: Senhor, bom estamos aqui, vamos fazer 3 tendas aqui, a coisa vai pegar, é bênção de Deus, eu quero continuar nesse lugar, é maravilhoso, é extraordinário. Mas o texto sagrado diz que Jesus Cristo adverte-os, e então ele desce a montanha com os seus discípulos. E ao descer a montanha com os seus discípulos, ele encontra os outros discípulos que estavam na planície, orando também, clamando para que o Senhor pudesse, na autoridade dele, expulsar um demônio que estava sobre um jovem. Um jovem que o texto sagrado chama de um jovem lunático. Esse jovem, ele estava possuído por forças do mal. O pai, desesperado, corre para exatamente Jesus, se joga aos pés dele e diz: Senhor, socorre-me, porque o meu filho é lunático. E em alguns textos, em algumas traduções, a palavra não é lunático, a palavra é epilético. E ele está cometido de demônios. Ele se joga na água e no fogo, e os teus discípulos não podem libertá-lo. E Jesus disse: ó geração incrédula, até quando crereis no poder de Deus? Se tiverdes fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: monte, passa daqui para acolá, e ele vai passar. E então Jesus olha para aquele jovem, repreende o demônio do jovem, e diz a Bíblia que naquele momento o jovem imediatamente é curado. Ele é curado pelo poder de Jesus, e ele deixa de viver uma vida subjugada por essa anomalia física, mental,
provocado por um agente do mal. E o menino fica cônscio. Mas você diz, pastor, isso são algumas experiências na Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Que o que mais me chama a atenção ainda, Lucas 13, versículo 10. Observe Lucas 13, versículo 10. Diz assim a palavra: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que essa mulher, ela era o quê? Encurvada, ela andava olhando para baixo, totalmente corcunda, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Palavra de poder. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse porém Jesus, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Agora observe o que Jesus disse aqui no versículo de número 16. Observe esse texto. Porque motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então aqui nós temos uma clareza: a mulher, ela vivia encurvada, ela era corcunda. Ela entra numa sinagoga no dia de sábado, Jesus cura, e quando ele cura, ela fica endireitada plenamente na hora. E o demônio bateu em retirada. Então havia um espírito de enfermidade, havia ali uma ação demoníaca sobre aquela mulher, que subjugava aquela mulher. O que eu quero dizer aqui, não é que nós, filhos e filhas do Senhor Jesus, somos e podemos ser acometidos por uma ação demoníaca que nos leve à possessão. Até porque, meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia deixa clara e ela é categórica. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. Então o inimigo não tem poder de propriedade e nem de possessividade sobre a sua vida, porque a sua vida já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Quem crê nisso, diga amém. Mas podemos não ser e passar pela possessão, e louvado seja Deus, porque isso não pode acontecer na vida de um cristão que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas há 2 elementos que nós não podemos aqui desconsiderar. Primeiro, é que nós podemos passar por uma opressão. O seu casamento pode estar passando por uma opressão espiritual. Você pode estar enfrentando uma luta espiritual, uma ação opressa do inimigo. E que você tem lutado para restaurar o seu casamento, restaurar a sua família, restaurar os seus filhos, restaurar em alguma área da sua vida, e você não está conseguindo, porque talvez as armas que nós estejamos usando, muitas vezes, talvez sejam armas humanas, e nós não estamos considerando, como eu falei no início, exatamente que nós estamos enfrentando uma luta espiritual. Você já teve uma discussão com o seu cônjuge, que depois que você terminou a discussão, você nem sabe por que começou a discussão? Alguém já teve essa experiência? Mas por que a gente está discutindo? A gente não sabe nem a causa. Alguém já teve essa experiência? Não levanta a mão, não. Mas o que mais me intriga na minha caminhada pastoral não é apenas a opressão que o cristão pode passar,
mas a obsessão espiritual. Talvez você não tenha ouvido falar sobre isso ainda. A possessão demoníaca, o cristão já foi liberto por Jesus e o inimigo não tem poder, por isso que ele fica cirandando, oprimindo, mas ele não tem poder de possuir a sua vida e nem sua casa. A opressão, a gente trava essa luta, a gente sente as densas trevas, a gente sente algo pesado, parece que as coisas não estão funcionando. Mas o mais preocupante hoje é a obsessão espiritual. É o espírito de encantamento que eu tenho percebido na vida de famílias e casais, que eu tenho lidado em algumas áreas. Como que pode um homem e uma mulher, filho de Deus, bênção dos céus, família linda, maravilhosa, algo extraordinário, testemunho de Deus, vida com Deus, sabe, instrumento de Deus na vida da igreja, e de uma hora para outra o cara ou a mulher vira a cabeça, simplesmente dá uma loucura, a pessoa fica tão obcecada por uma coisa, e quando essa obsessão é por uma pessoa que não faz parte da relação familiar, é mais ainda grave. Pessoas que têm uma família linda, um casal bonito e tudo mais, e daqui a pouco entra alguém na vida dessa pessoa, segundo Provérbios capítulo 6 e capítulo 7, o homem adúltero ou a mulher adúltera entra numa relação de confronto com outra família, e me parece que a pessoa não percebe, ele está ludibriado, ele está encantado, ele está assim, devotado à pessoa, que ele é capaz de abrir mão da sua família, dos seus negócios, dos seus sonhos, dos seus projetos, por causa de uma situação situacional. Eu quero lhe chamar a atenção para isso. Como é que pode um servo de Deus, uma serva de Deus, como que pode um filho, uma filha, como que pode uma família ser totalmente destruída da noite para o dia, porque alguém entrou dentro da sua casa, alguém entrou dentro da sua recâmara, alguém entrou dentro do recôndito afetivo da sua relação com a sua esposa ou com o seu esposo, e de uma hora para outra rompe tudo aquilo e se destrói tudo. E às vezes você diz, meu Deus, como que alguém trocou fulano por Beltrano? Eu não acredito nisso. É possível considerarmos a obsessão, o encantamento, que nós temos visto isso no meio dos casais. Então, voltemos para o texto de Lucas capítulo 14. Então aqui há uma elucidação do cenário que Jesus está travando aqui. Agora, vamos considerar um segundo aspecto aqui. A acusação que Jesus recebeu dos religiosos por ele ter libertado este homem que sofria de mudez. E aqui, irmãos, observe que há uma argumentação que a gente chama de sofismas. Como que se constrói argumentos exatamente para gerar fragilidade na própria divindade e no caráter de Jesus, e nesse Jesus que é o nosso Deus, 100% homem, 100% Deus. O texto começa dizendo assim, versículo 15: mas alguns dentre eles diziam, ora, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Essa foi a acusação. Quando Jesus cura aquele homem, eles dizem, esse cara tem pacto com o capeta. Essa é a acusação. E é muito grave essa acusação, porque a palavra Belzebu, no Antigo Testamento, quando se refere a essa divindade, entre aspas, está se referindo a casa, ou melhor, a habitação das moscas. Essa é a tradução original da expressão Belzebu. Aquele que é senhor das moscas.
Mas há uma flexão a respeito dessa expressão Beelzebu que me chamou a atenção. Que não somente é senhor das moscas, mas também é habitação. Habitação. Senhor que habita em casas. O que eu não tenho dúvida é que Jesus estava travando ali uma batalha, um enfrentamento espiritual com a casa interior daquele homem que estava completamente involucrada por agentes do mal. E quando eles dizem, esse homem tem pacto com Beelzebu, ele está falando exatamente isso, que esse pactuar tem a ver com esse pensamento judaico, esse pensamento semita a respeito dessa expressão Beelzebu. Mas o texto vai mais além. Versículo de número 17. E sabendo ele que se lhes passava pelo Espírito, Jesus, sendo ele 100% divino, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E aí vem o que eu chamo de argumentação importantíssima aqui. E casa sobre casa cairá. Casa sobre casa cairá. Se você ler esse texto, você vai encontrar Jesus enfatizando essa palavra casa, pelo menos 4 vezes de maneira muito clara. A palavra casa no grego significa oikos, ou oikodomeu, que significa lugar de habitação. Jesus está dizendo de que ele não poderia ser considerado ou estabelecido um pacto com Beelzebu, porque como ele poderia expulsar um demônio que pertence a Beelzebu, se ele fazia parte então dessa estrutura demoníaca no pensamento dessas pessoas, de que ele também fazia parte desse reino espiritual maligno, esse reino de demônios. Jesus aqui começa a trabalhar algo importante para a gente considerar. E aí ele diz no versículo 18, se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, o quê? Como subsistirá? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Jesus está argumentando agora. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus aqui faz o que eu chamo de argumentação contra essa acusação. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: como expelir demônios de demônios por demônios? Como expelir demônios com demônios por demônios? Essa é a argumentação de Jesus. Como pode Beelzebu expulsar os seus demônios? Por se isso acontecer, o reino dele está dividido, e a casa, ela vai cair, ela vai ruir. Irmãos queridos, nós estamos aqui falando de uma batalha, de um enfrentamento que acontece, e Jesus, ele é claro, falando sobre casa. E quando ele está falando de casa, ele está falando não somente de casa como estrutura física, ele está falando de casa interior. Ele está falando da casa daquele homem que sofria de mudez, que vivia subjugado, que vivia totalmente despersonalizado por forças do mal. Irmãos queridos, como eu disse, o inimigo,
ele não tem poder de possuir e de penetrar na nossa vida, porque o sangue de Jesus nos purificou de tudo que nós podemos ter em termos de pactos com as trevas. Mas eu não tenho dúvida, irmãos, que há dentro de nós uma guerra, um enfrentamento, lutas aqui, que elas são de cunho espiritual, ou espirituais. É aqui dentro. Sabe, as tentações que a gente enfrenta, a batalha da nossa mente, a gente tem que ser muito franco e falar verdadeiramente. Quantos casais não lutam contra a infidelidade? Quantas famílias não lutam com relação à impureza, à imoralidade? Quantas famílias não lutam com isso? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui, que esses enfrentamentos nós temos, e que eles, se as portas se abrirem, e as janelas da nossa alma se abrirem, o inimigo faz uma desgraça na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Como eu disse, 37 anos de casado com a Losângela. 40 anos de relacionamento. Eu penso que a Losângela já ouviu mensagens e mais mensagens ministradas por mim. Mas chegou um momento na minha vida, como pastor, que eu estava pregando, minha mulher estava aqui sempre na minha frente. E muitas vezes eu falava e ministrava a palavra, eu sempre ministrei com autoridade da graça de Deus na minha vida. Irmãos, eu sei quem eu sou, eu sei das minhas fragilidades, eu sei das minhas mazelas, sei das tentações, sei dos enfrentamentos que eu tenho durante toda essa minha caminhada como casal, como vida a dois. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu quero dizer isso porque eu quero desmistificar essa ideia que a gente tem muitas vezes, do santo homem de Deus, que não passa por dilemas na vida. E se é para começar, começa comigo mesmo. E um dia eu falei, eu não posso mais falar na igreja, sem que a Losângela saiba tudo da minha vida. Eu não consigo mais. E, irmãos, não estou dizendo aqui que você deve fazer o que eu fiz. Eu estou falando do que Deus fez comigo. O inimigo nunca me acusou quando eu estava pregando ou quando eu estou ministrando. Mas havia dentro de mim algo que eu precisava compartilhar com a minha mulher. Abrir com ela. E dizer para ela as minhas lutas, os meus sofrimentos. Foi um sábado pela manhã mais dilacerante da minha alma. Fique tranquilo, eu não roubei, não matei, nem adulterei, calma, fique em paz. Mas era preciso eu esvaziar os dramas da minha alma para ela. E foi algo muito de Deus, porque quando eu abri para a Losângela toda a minha vida, todos os meus dramas, tudo aquilo, e eu senti o amor da Losângela pleno comigo, vendo eu expor para ela todos os meus dramas, todas as incertezas da minha alma, e o olhar dela, e a gente começou a chorar, e depois nós nos ajoelhamos e começamos a orar. Foi a coisa mais libertária na minha vida, porque eu tinha aberto a casa do meu interior para minha esposa, e dito para ela tudo o que me assombrava,
todas as tentações, todas as lutas mais terríveis, eu abri a minha alma para ela e disse a ela: por quê? Porque eu queria subir no púlpito da igreja e quando estivesse falando, olhando para os olhos dela, ela tivesse clareza de que ali estava realmente alguém que ela não precisava mais dizer assim: falta mais alguma coisa você falar para mim? E foi curativo. E quando nós temos nossas caminhadas de oração, nós estamos caminhando e em algum momento, depois da caminhada de oração, ela olha para mim e diz assim: como está você? Como está a sua vida? Como estão as suas lutas? Sabe? E esse compartilhar, esse rasgar de coração foi curativo na minha alma. Então hoje, irmãos e irmãs, eu posso dizer o seguinte: o inimigo pode me acusar de qualquer coisa, mas ele sabe de uma coisa: o sangue de Jesus já me purificou de todos os meus pecados. Eu não tenho mais, ele não pode mais dizer assim: você é isso. Sim, eu sou tudo isso, mas o sangue de Jesus me lavou. Eu vivo em paz com a minha casa, com a minha filha, com a minha esposa, com os meus filhos, com os netos que nós já vamos ter, o Matias, a gente já ora pelo Matias, a gente já tem essa alegria com a Sofia, sabe? E isto foi libertário para a minha alma, e portanto eu quero dizer para você que é fundamental nessa caminhada nós rasgarmos a casa do nosso interior, para que haja cura na nossa alma, para que o inimigo não entre no nosso coração e faça uma destruição terrível, quando nós podemos ser libertados em nome de Jesus e viver uma vida livre para a glória de Deus. Porque agora, casa sobre casa cairá, se a gente não tiver esta dimensão espiritual. E para chegar a esse nível, a gente precisa ter muita maturidade como casal. Mas é preciso, é necessário. Mas o texto dá continuidade aqui a alguns aspectos. Depois dessa argumentação, Jesus está dizendo para esse povo aqui, para essas pessoas, esses religiosos, que é ilógico, contraditório, é um contrassenso, é impossível o demônio expulsar demônios, pois o reino ficará deserto, dividido, e a casa sobre casa cairá. É fundamental que a gente tenha essa compreensão. E aí então Jesus vai fazer a ilustração. E essa ilustração que eu quero compartilhar com você aqui. Essa ilustração. Pense na dinâmica desta mensagem. Qual é a ilustração? A ilustração começa exatamente a partir do versículo 21. Observe o texto. Quem está comigo aí, diga amém ainda. Amém. Todo espírito de sonolência bate em retirada. Diz assim: quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus aqui começa a fazer uma ilustração. Qual é a ilustração que ele usa? A casa. Ele começa falando sobre casa. Ele começa a falar sobre essa casa interior e essa casa enquanto habitação. Ele então faz a ilustração agora sobre a casa novamente. E ele diz que acontece algo dentro da casa que é possível acontecer. Ele fala de uma casa com a presença do mal. E essa casa com a presença do mal está no versículo 21. Quando o valente aqui é o inimigo, são as forças do mal. Bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Isso aqui mostra algumas coisas importantes. Primeiramente, é o poder beligerante do inimigo. O texto diz que esse valente aqui, ele é bem armado. Não subestime o inimigo. Ele é bem armado. Ele tem um poder bélico. Ele tem um poder beligerante. Ele é capaz de destruir. Ele não tem dó. Ele não tem dó do seu casamento. Ele não tem dó da sua família. Ele não tem dó. E sabe, meus irmãos, um dos aspectos que abrem janelas para que esse inimigo entre são as nossas discussões vãs. Sabe, a gente discute com o nosso cônjuge por qualquer coisa.
Se na igreja a gente discute, agora imagina dentro de casa. É uma discussão, é um bate-boca, é o tempo todo, é um negócio no ouvido. Irmãos, não tem quem aguente. Se tiver um marido rixoso, é a pior coisa da face da terra. E uma mulher rixosa, longe. Você já pensou o dia todo? Meus irmãos, não tem nada de bom, é só discussão, é só coisa. Vocês conhecem alguém assim? Não, não levante a mão, não. Levante, não. Alguém está dizendo assim já, Senhor, fala agora. É hoje, Senhor. Mas é. A brecha maior são as discussões vãs, aquelas que não têm sentido. Sabe, aquele negócio que começa com uma coisinha. Gente, a gente está falando de futebol, daqui a pouco o pau está quebrando. A gente vê alguma coisa, não sei porquê, o que tem a ver o futebol? Flamengo. Quarta-feira. Na hora do Pantanal. Um dia eu cheguei numa casa. Irmãos, na minha casa nós temos acho que são 3, né? 3 televisores em casa. A gente tem. Porque eu já conheço a coisa. Mas fique tranquilo, eu sou santista. Sei de santo como eu sou santo. Então, quando eu cheguei na casa de um irmão, eu falei, meu Deus do céu. Eu entrei, irmãos, pasme, na cozinha, uma televisão. Fui na churrasqueira do irmão, outra televisão. Cheguei na sala, outra televisão. Entrei no quarto dos meninos, outra televisão. Entrei no quarto, outra televisão. Irmão, só faltou a despensa. Aí eu perguntei, meu irmão, é muita televisão. Ele disse, pastor, você não sabe a luta, a guerra que dá aqui quando é quarta-feira. Um quer jogar videogame, outro quer assistir o Pantanal, ou a novela, outro quer futebol, não sei o quê, mas olha, mas eu quero dizer uma coisa para você, o que é? Nesta hora é o momento de mais paz dentro de casa. Por quê? Porque cada um está numa. É um silêncio. Não é? Aí eu fiquei imaginando a cena, porque eu gosto de ficar imaginando a cena. O cara com um saco de pipoca desse tamanho, um copazo de Coca-Cola com gelo, assistindo Flamengo e Vasco. Não é? Beligerante. Está ali. Imagina um flamenguista como é. Né? Ainda põe a camisa do Flamengo. Eu fico imaginando a cena de crente aqui, eu estou olhando para eles. E o cara está lá, ai! Aí eu fico imaginando, entrando na outra sala, a irmã assistindo aquela novela e as lágrimas descendo. Aí eu vou no outro quarto e vejo um menino. Vai. Ai. Fulano, agora! Imagina a cena. Que paz. Mas terminou tudo isso, o pau começa a rolar de novo. Pensa nisso. Pensa que nessa hora das discussões, das tensões, é a hora que as forças do mal prevalecem. É a hora que o valente, bem armado, sabe, na hora de você, meu querido, ser tentado na sua vida conjugal, por uma pessoa, você, minha querida, por uma outra pessoa, sabe, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa, é algo assim, ó, você começa a pensar numa pessoa, e daqui a pouco aquele negócio vem, daqui a pouco vem, e você não consegue se libertar, Deixa eu falar uma coisa para você, quando esse negócio começar a vir na tua cabeça, e você começar a pensar em outra pessoa, que não é o teu cônjuge, que não é a pessoa, você está começando, sabe o que você faz? Você tem que fazer alguma coisa.
Você tem que sair da sua casa, sei lá, 4 horas da manhã, vai andar na rua, vai andar em algum lugar, põe aí um tênis e vai começar a falar: sai capeta, sai cão, agora vai, parte de retirada, nesse negócio não pode ser. E vai pensando, e vai orando, e vai orando, e vai orando. Quando você pensa que não, acabou aquilo. Por quê? Porque isso foi uma força, foi uma opressão, foi um levante do inferno. Alguém já teve essa experiência? Não, levanta a mão não. Não. É isso aí. Eu estou falando alguma coisa que não acontece ou acontece? Acontece, pastor. Acontece. Talvez esteja acontecendo agora. Você está enfrentando uma luta espiritual nesta área, prestes de separar do seu cônjuge, prestes de trair o seu cônjuge. Você pode, talvez nessa noite esteja na beira já do precipício. Sabe, porque você olha para o seu marido e diz assim: meu marido não é mais o mesmo, minha esposa não é mais a mesma, e a gente começa a olhar com os outros olhos para outras pessoas, dizendo assim: eu queria tanto que o meu esposo fosse que nem este homem, olha que homem bonito, olha que homem inteligente, olha que homem tal, e você começa, na lei da transferência, começar a falar, imaginar, ou então, em relação à sua esposa: meu Deus do céu, não aguento mais essa relação, não dá mais, eu prefiro ouvir aquelas vozes lindas, aquela palavra boa, agradável daquela mulher, que vem sempre com doçura no meu ouvido. Quantas pessoas não estão vivendo assim? A casa interior está sendo minada pelo mais valente, e o perigo é esse. Não é só porque ele tem poder beligerante, não é só porque ele tem essa força maligna que quer destruir, mas principalmente porque ele quer dominar você, ele quer dominar a sua casa, ele quer reger a sua casa. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, atente para isso. Então essa casa que Jesus fala no versículo 21, ilustrando, é uma casa com a presença do mal. Agora veja a casa com a presença de Deus. Observe o versículo 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Sabe de uma coisa? O inimigo pode estar campeando a sua casa. O inimigo pode ter o maior poder beligerante, ele pode ter o maior poder bélico para tentar destruir sua casa. Mas saiba de uma coisa: você tem que sair daqui nesta noite com discernimento espiritual, com sensibilidade espiritual. Se porventura em alguma área da sua vida, financeira, conjugal, relacional, problema com filho, com filha, se você percebe que você não consegue fazer e resolver os problemas com as suas próprias forças, com a sua capacidade intelectual, com os seus aspectos cognitivos, com a sua capacidade de resolver os problemas, se você não está conseguindo, você está travando uma luta espiritual. Você está permitindo muitas vezes que o inimigo venha sapatear dentro da sua casa. E é nessa hora que você tem que clamar: em nome de Jesus, Senhor, vem para a minha casa, esteja na minha vida, esteja no meu lar, esteja no meu casamento. Em nome de Jesus, o Senhor é o mais valente. Jesus, tu és mais valente. Bate e retira do inimigo, sai desse lugar, porque quem reina na minha casa é Jesus Cristo. É Jesus. É Jesus. Nós precisamos começar a travar esse enfrentamento. Precisamos fazer esse enfrentamento, irmãos. Em nome de Jesus, vamos acordar, irmãos. Nós estamos travando uma luta espiritual. Há um levante contra a família. Meus irmãos, há um pensamento ideológico para destruir a família. Há um pensamento destrutivo. Há um relativismo entrando, que tudo pode e que cada um faz o que quer, do jeito que quer. O livro de Juízes é claro: quando Deus não está presente, o homem faz tudo segundo o seu parecer. Não, irmãos e irmãs, Deus está presente na nossa vida, Ele reina na nossa vida.
E nós temos autoridade em nome de Jesus para dizer: inimigo, bate em retirada, forças do mal, bate em retirada. A minha casa, a minha família, o meu casamento é do Senhor Jesus Cristo, e eu vou até o fim com Ele. E finalmente ele faz uma terceira ilustração. A ilustração de uma casa sem a presença de Deus e sem a presença do mal. Pode isso? Olha o que o texto diz no versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Sabe, essa cena é muito interessante, porque, na verdade, o que está acontecendo aqui é que o mais valente expulsou o valente da casa, e aí a pessoa da casa não quis nutrir a relação com o mais valente, só experimentou a libertação, mas não se comprometeu, não perseverou, não retroalimentou a presença de Deus através da vida de oração e da palavra. E essa casa interior, ela ficou limpa e ornamentada. Irmãos, tem casas lindas e ornamentadas que vocês nem imaginam. Tem casas que tem até um jardim lindo com aquela cachoeira descendo e uma plaquinha dizendo assim: lugar de pessoas felizes. E o pau está quebrando dentro. Tem casa, irmãos, que você entra que é impecável. Você entra, tem um tapete. E aí você chega, tem aquele sofá que você senta e diz assim: glória a Deus. Não tem aquele sofá que você senta e diz assim: é bom demais. E eu fico imaginando os irmãos que sofrem de alguns problemas, não é? Como por exemplo a hemorroida. É uma bênção. Sentou ali, oh, louvado seja Deus, está lá. Irmãos, você entra na cozinha, é uma coisa extraordinária, tem aquelas latinhas da menor a maior, chá, cereais, café, chá inglês, café manauara, está aqui. Aí vem um açúcar, vem um arroz, feijão, mas tudo bonitinho, e todas floridas, né? Aí você passa para o outro lado e você vê claramente assim, os copos, né? Cada copo bonito. Irmãos, você não vê uma bolacha com manteiga jogada no chão, você não vê um farelo no chão. Você conhece alguma casa assim? Deixa eu olhar. Perfeito. Quem é que é perfeccionista? Levanta a mão. Quem é perfeccionista? Levanta a mão mesmo. Quem é perfeccionista? Levanta a mão mesmo. Meu Deus do céu, é um negócio assim. Imagina, tudo arrumado, bonito. A filha, que tem aquele cabelo ondulado, sabe, assim, todo bonito, a la Los Angeles. Vocês sabem que mulheres que têm cabelo ondulado não gostam de que pegue no cabelo dela. Já estou avisando para vocês. E também as que têm os cabelos lisos também não gostam. É o véu. Aí, cabelo bonito. Aí chega aquela filhinha. E aquele laço bonito. Lá em cima um pomponzinho. Tudo arrumado. Tudo certinho. Mas muitas vezes não há alegria. Você percebe que é insípido. Você percebe que não tem alegria dentro da casa. Não há felicidade. Há muitas casas que são limpas, varridas. E outra coisa, não estou dizendo aqui para você não usar, que a casa sua não tem que ser limpa não, tem que ser limpa mesmo. Mas o que eu estou dizendo é o que está aqui dentro da gente. Muitas casas não tem Deus e não tem ninguém. É seco, é árido. Sabe qual é o problema dessa casa?
é que se Deus não estiver presente, o inimigo vem com força destrutiva, de uma maneira avassaladora. Nesta noite, eu quero desafiar você a fazer com que a sua casa seja habitada por Deus. Seja habitada por Deus. E eu não tenho dúvida que no início dessas plenárias que nós vamos ter aqui durante hoje e amanhã, a gente saia daqui hoje dizendo e considerando de que talvez nós estejamos enfrentando uma dura realidade de uma luta espiritual e nós não estamos considerando isso. Eu não sei qual é você, casal que está aqui, família que está aqui, que está enfrentando uma luta espiritual, uma guerra espiritual ou enfrentamento espiritual. O que eu quero dizer para você é que só existe um caminho. É clamar a Deus para que Deus habite dentro da sua casa, habite no seu casamento, habite na vida dos seus filhos, habite na vida enquanto família. Está na hora, irmãos, de nós deflagrarmos aqui um grande movimento de enfrentamento espiritual a essas forças do mal. Em nome de Jesus, o Senhor é conosco, o Senhor é com a nossa família, o Senhor é com a sua igreja, o Senhor é com você, meu amado, minha amada que está aqui hoje. E em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos adorar a Deus, e nós vamos levantar um clamor a Deus aqui, para que o inimigo bata em retirada em nome de Jesus, para que ele não venha sobre as nossas casas, e venha nos oprimir, ou gerar algum espírito de encantamento, mas que sejam todos repreendidos pelo poder de Deus. Nesta noite, é noite de visitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida aqui, e nós não vamos sair daqui nessa noite com um sentimento de fracasso e de derrota. Nesta noite nós vamos sair daqui dizendo que a nossa casa, o nosso casamento é do Senhor Jesus Cristo, e que nós vamos prevalecer, e em nome de Jesus, todo encantamento, toda obra satânica, toda obra maligna, todo espírito do inferno que tem levantado contra a sua vida e contra o seu casamento, vai bater em retirada nesta noite, em nome de Jesus. E vai haver reconciliação, e vai ser uma noite linda, porque na sua casa você vai experimentar a bênção de Deus, você vai sentir de fato a unidade do Senhor, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Vamos falar que nem Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim que a gente vai viver, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Que seja assim em nome de Jesus.